Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, vamos o nosso recadinho de sempre. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, por favor, se vocês puderem nos ajudar, compartilhando os nossos vídeos, tá? Se inscrevendo, para que o nosso canal possa crescer, gente. Estamos agora fazendo o curso do Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando sobre a liturgia e os sacramentos. Então, você que trabalha, né, na igreja, você que trabalha, você que é ministro, você que é catequista, você que trabalha com liturgia, né, então tá aí um curso do Catecismo, tá? Para a gente poder aprender o que é a liturgia, o que são os sacramentos. Então eu já comecei na aula passada, tá? Nós paramos no parágrafo 1116, ok? Hoje nós vamos para o 1117, os sacramentos da igreja. Por quê? Porque os sacramentos, gente, eles foram confiados para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, os sacramentos, nós vimos na aula passada, que eles saem do coração de Jesus, tá? Do seu lado aberto na cruz, dali jorrou sangue e água, ou seja, né? A igreja ensina que saiu o sacramento do batismo, da Eucaristia, simboliza, né? Sangue e água, que nós rezamos no texto da misericórdia, né? O sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós rezamos isso no texto da misericórdia. Então, esse sangue representa o quê? A Eucaristia. E a água é a água do batismo. E todos os outros sacramentos também descem da cruz de Cristo. Né? E eles foram confiados à igreja. Tá? Por isso que a igreja ministra no poder de Jesus os 7 sacramentos. São os canais da graça de Deus. Ok? Que foram confiados à igreja. Por isso que o catecismo diz aqui os sacramentos da igreja, porque foram confiados à igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, por isso que não podemos dizer, como o mundo diz, né? Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Está errado. Não, nós temos, né, que crer em Jesus, mas também nós temos que crer na igreja, que é o corpo de Cristo. Ok? Então, sem a igreja, né, não tem os sacramentos. Ok? Por isso que nós temos que amar a igreja, ela é nossa mãe. Sem ela nós não temos os 7 sacramentos, ok? Então, o parágrafo 1117 diz assim: graças ao Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é quem ministra os 7 sacramentos, ok?
Todos os 7 sacramentos são graças do Espírito Santo. Ok? Então o catecismo diz aí, graças ao Espírito Santo, que conduz à verdade plena, ou seja, a doutrina. Tá? Por isso que os sacramentos, por isso que a igreja entendeu que os sacramentos são 7. Por que os sacramentos não são 8 e nem 6, são 7? Por quê? Porque a revelação da tradição da igreja diz que são 7 sacramentos. É a verdade não muda. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Anote o texto aí para você ler depois em casa, que eu não tenho como ler aqui. Então, em casa você pode ler. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. São João diz que o Espírito Santo vai ensinar para a igreja a verdade plena. Então, a igreja não pode errar o caminho. Como é que a igreja vai errar se o Espírito Santo está nela ensinando a verdade? Então, é um erro que o Lutero disse. O Lutero disse que a igreja errou. Nesses 1500 anos, a igreja errou. Como que a igreja errou se o Espírito Santo está nela? Como diz aqui o Evangelho. Não, a igreja nunca errou. Em termos de doutrina. A igreja pode ter errado coisas humanas. Não é? Coisas humanas a igreja pode errar. Mas em termos de doutrina, a igreja não erra. Entendeu? Então o catecismo diz aí, a igreja reconheceu, tá, pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus. Olha que coisa bonita. Então, os sacramentos são um tesouro que veio do coração de Jesus. E precisou da sua dispensação, tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras. Assim como o Espírito Santo inspirou a Bíblia, inspirou também a tradição da igreja. Tá? Assim como o Espírito Santo inspirou a Bíblia, inspirou também a tradição, porque os sacramentos vêm da tradição da igreja, como eu falei. A Bíblia não fala que os sacramentos são 7. Por que nós sabemos que são 7? Porque vem da tradição. Então, ou seja, o Espírito Santo revelou isso para a igreja. Ok? E com a doutrina da fé. Olha aí, então, gente, a doutrina é uma coisa que vem do Espírito Santo. Então, por isso que a nossa doutrina é a mesma, tem 2000 anos, não mudou e nunca vai mudar. Entendeu? Eu tive uma experiência muito engraçada na minha vida, né? Uma pessoa que deixou a igreja da minha família, uma vez eu fui perguntar a ela por que ela tinha deixado a igreja, ela falou, porque a igreja sempre é a mesma coisa, a igreja não muda. Então, realmente você vai se decepcionar. Entendeu? Porque a igreja não vai mudar. Em termos de doutrina, a igreja não muda. O que pode mudar são coisas pastorais, né? São coisas que... medidas preventivas, isso pode mudar. Agora, doutrina, aquilo que é verdade, não muda. Entendeu? Por quê? Porque Deus é a verdade. Jesus falou lá para Pilatos, né? Aquele que me vê conhece a verdade. Pilatos falou, o que é a verdade? Jesus não falou nada. Por que Jesus não falou nada? Porque ele estava vendo a verdade na frente dele. É o próprio Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade única. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, diz São Paulo a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Entendeu? Então por quê? Porque Deus confiou essa verdade da doutrina à igreja. Então, gente, você que às vezes deixa a igreja por causa de erros humanos, você tá errado. Por quê? Porque na doutrina a igreja não erra. Entendeu? Agora, erros humanos não tem só na igreja católica. Né? Vou mudar por causa de erro de padre, de bispo, até do papa. Não é? Se você for para outra religião, você vai ver erros humanos também, porque não tem gente perfeito. Ninguém é perfeito a não ser Deus. Agora, aqui você vai ter uma coisa que não erra, a doutrina. Você pode até não aceitar, é diferente. Tem gente que não aceita a doutrina da igreja, tudo bem, vá ser feliz. Mas a igreja não vai mudar por sua causa. Uma vez o Padre Léo falou isso, eu morri de rir. Dizer que uma mulher mandou uma carta para ele falando que a igreja tinha que mudar. Ele começou a rir. Entendeu? Pode deixar, a igreja vai mudar. Por sua causa a igreja vai mudar. Em 2000 anos a igreja não mudou em termos de doutrina, vai mudar por causa de 1, 2 e 3. Você vai morrer e a igreja vai continuar.
termos de doutrina, gente, a igreja não vai mudar, não adianta. Não adianta se você estiver esperando a igreja mudar a doutrina para você ser católico, você não vai ser católico. Você que tem que mudar, não é a igreja. Você quer saber mais do que a igreja, que tem 2000 anos, que é o corpo de Cristo, que Jesus deixou? Você está sendo orgulhoso, como muitos na história da igreja foram. Tá? Qual fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Olha aí, tá vendo? Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 52. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Então, a igreja, diz aí o catecismo, ela é dispensadora dos mistérios de Deus, porque toda doutrina que Deus deixou é um mistério, a gente não entende. Como é que você vai entender a Santíssima Trindade? Um só Deus em 3 pessoas. Você nunca vai entender isso, é um mistério. Mas Deus confiou isso à igreja. Desde o primeiro século a igreja ensina isso. Como é que você vai entender que Jesus está naquele pedaço de pão, na hóstia e no vinho? Ninguém vai entender isso. Mas a igreja sempre ensinou isso, desde o primeiro século. Então, gente, aquilo que é mistério, a gente não vai entender. Mas tem muita coisa também que eu não entendo, mas eu aceito. O teorema lá de Pitágoras, gente, eu quebrava a cabeça, porque eu sempre fui ruim de matemática. Mas é verdade. A soma do quadrado, da hipotenusa, não sei o que, dos catetos, eu sempre fui ruim disso. Não é? Eu não entendia, mas que é verdade, é verdade. Então, gente, o fato de eu não entender não quer saber que não quer dizer que não seja verdade. A verdade não depende de eu entender ou não. Tem muitas coisas que eu não entendo. Entenderam? Então a igreja é essa dispensadora, ela guarda a doutrina que Deus revelou, que Jesus revelou, que está na Bíblia e está na tradição. Não está somente na Bíblia. Acabei de falar, o catecismo acabou de dizer. Assim como o Espírito Santo inspirou a Bíblia, inspirou também a tradição da igreja, aquilo que não foi escrito, inclusive os 7 sacramentos. A Bíblia não fala que os sacramentos são 7. A Bíblia fala dos 7 sacramentos, fala do batismo, fala da Eucaristia, mas a Bíblia não fala, os sacramentos são 7. Como é que a igreja sabe que são 7? É a tradição da igreja. Então, nós não nos guiamos somente pela Bíblia. Não, Jesus não escreveu nada. A igreja é anterior ao Novo Testamento. Quando a igreja começou a montar o Novo Testamento, a igreja já existia. Entendeu? É o que o Dom Henrique cansava de explicar, que as pessoas não entendiam. A Bíblia, ela foi criada ali na igreja. Pela igreja, para a igreja. Não é para você ficar eu e a Bíblia só, como queria o Lutero. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos vendo como que é difícil interpretar a Bíblia. Imagine eu sozinho a Bíblia. Quanto erro eu não vou ter? Então é isso que o catecismo está dizendo. Assim, ao longo dos séculos, a igreja foi discernindo que entre as suas celebrações litúrgicas existem 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. Olha aí, tá vendo? A própria liturgia, ela foi sendo aperfeiçoada. Cristo é quem fundou, né? É quem celebrou a primeira liturgia, a primeira missa na Santa Ceia. Mas, como a gente tem hoje, a liturgia que nós celebramos hoje, ela foi aperfeiçoada, claro. Entendeu? Ela tem que se, vamos dizer assim, de acordo com o tempo que a gente está vivendo. Então a igreja foi, através dos concílios, mudando aquilo que tinha que mudar, igual antigamente. A missa era celebrada em latim. Hoje a missa é celebrada na língua do povo. Antigamente o padre ficava virado de costas para o povo, agora fica de frente. Isso aí são mudanças que não tem nada a ver. Isso aí não tem problema nenhum, gente. Não é isso aí que vai dar validade à missa, à liturgia. É o rito, é o que está ali no missal romano, que não pode ser mudado. Entendeu? Então, gente, a própria liturgia foi aperfeiçoando aquilo ali, entendeu? Mas sem mudar o quê? A essência, a doutrina. Sempre houve o quê? A liturgia eucarística, sempre teve a liturgia da palavra, né? O ato penitencial, isso aí não pode mudar. Isso aí ninguém pode tirar. Agora, aquilo que não é essencial pode mudar, não tem problema nenhum.
Entendeu? E outra coisa que a gente tem que entender, gente. Se a igreja mudou, se o Papa mudou, nós não temos que ficar questionando. O pessoal fica questionando as coisas que o Papa muda. Gente, se o Papa mudou, o Papa tem poder pleno. Eu já expliquei isso aqui. Para mudar o que ele quiser. Não, claro que ele não vai mudar nunca a doutrina. Eu estou falando essas coisas secundárias aí na liturgia. No missal. Vai sair um novo missal agora. Então, quer dizer, o Papa pode, gente. O Papa tem poder absoluto na igreja. Ele pode mudar o que ele quiser. Claro, né? Ele não vai mudar nada. Os dogmas ele não vai mudar. Aquilo que é verdade de fé ele não vai mudar. Ele vai mudar aquilo que pode ser mudado. Entendeu? Esse é o parágrafo 1117. O 1118 diz assim: os sacramentos são da igreja, como eu já expliquei, porque foram confiados por Jesus à igreja. No duplo sentido de que existem por meio dela, porque é a igreja que te dá os sacramentos. Esse é o perigo que eu já falei aqui, de você abandonar a igreja. Você vai perder os sacramentos, porque não tem em nenhuma outra religião. Não. Nem nos nossos irmãos protestantes não tem sacramento. Sabia disso? Os irmãos protestantes não têm sacramento, porque eles não têm o sacramento da ordem. Então eles não têm Eucaristia, eles não têm, nem matrimônio eles não têm. Para eles é válido um casamento entre dois protestantes na igreja protestante, para eles é válido, eles não podem se separar. Entendeu? Agora o católico não pode casar numa igreja protestante. Por que não pode? Porque lá não tem sacramento, lá não tem um sacerdote. Entendeu? Agora, dois protestantes podem se casar, não tem problema nenhum. Mas lá não é sacramento, lá é uma bênção que o pastor dá. O batismo, entendeu? A igreja reconhece algumas igrejas que o batismo é válido, mas não é sacramento. Entendeu? Só existe na igreja católica os 7 sacramentos. Não tem Eucaristia lá, porque não tem o sacramento da ordem, é uma ceia, uma representação que eles fazem lá da ceia. Não é Eucaristia, lá não é o corpo de Cristo, como nós temos na igreja. Eles não têm nenhum sacramento. Entendeu? Então esse é o perigo de você abandonar a igreja católica, você que é católico. Entendeu? Por meio dela e para ela. Então os sacramentos foram feitos por Jesus para a igreja ministrar. Por isso que ele falou lá para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Jesus ordenou: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então Jesus deu esse poder para a igreja. Então, gente, esse poder não é da igreja, é de Cristo. Mas Cristo confiou à igreja, ao Papa e os bispos e os sacerdotes. Por isso que sem sacerdote não tem sacramento, sem os bispos não tem sacramento. Entendeu? São por meio da igreja, que eu já expliquei, pois esta é o sacramento da ação de Cristo, operando em seu seio, graças à missão do Espírito Santo. Então a igreja, gente, quando a igreja te batiza, é o Cristo que está te batizando. Quando a igreja te crisma, é o Cristo que está te crismando. Quando você se casa na igreja, é o Cristo que está te casando. Quando o padre te dá o perdão na confissão, é o Cristo que está te perdoando. Quando você recebe a comunhão, é o Cristo que está te dando a comunhão. Entendeu? Olha a seriedade da coisa, gente. Se os católicos soubessem a seriedade que são os sacramentos, eles não perdiam nenhum sacramento. Tá? Com efeito, manifestam e comunicam aos homens, ou seja, ao ser humano, sobretudo na Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, que é o próprio Jesus ali, não é? O mistério da comunhão do Deus amor. Olha aí, então Deus, ele ama tanto, né, o seu povo, a sua igreja, que ele quer estar no meio de nós através dos sacramentos, e principalmente da Eucaristia, onde ele entra dentro de nós. Entendeu? Uno em 3 pessoas, aí a Santíssima Trindade, tá vendo? Então, gente, a Santíssima Trindade é uma coisa que a igreja sempre pregou desde o primeiro século. Um só Deus em 3 pessoas. Você entende isso? Duvido, ninguém entende. Santo Agostinho não entendeu. Quase ficou louco tentando entender a Santíssima Trindade. Mas eu creio. Por quê? Porque Jesus revelou.
Jesus falou que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. E eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele falou, está falando. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1118. O 1119 diz assim: formando com o Cristo cabeça, olha aí, então a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Formando com Cristo cabeça, como que uma única pessoa mística. Olha aí o que diz Santo Agostinho, gente, São Tomás de Aquino. Dois dos maiores teólogos da igreja. Olha o que os dois disseram, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Vou repetir. Tá? Formando com Cristo cabeça, como que uma única pessoa mística, a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Olha que coisa linda. Isso quem falou foi o Papa Pio XII. E o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. Por isso, gente, que a gente não pode separar o Cristo da igreja. A gente degola. Eles estão unidos. Se você disser assim, eu só fico com Jesus, eu não quero a igreja, você está degolando Jesus. O católico jamais pode dizer isso. Eu amo Cristo, mas não quero a igreja. Não. Está errado. Entendeu? Então, para com... Eu achei muito interessante o que ele fala aqui. A igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal. Então nós também formamos essa comunidade, não é só os padres, os bispos e o Papa, não. Você, pelo batismo, você também é membro da igreja. Mas para isso você tem que viver em comunidade. Por isso que eu torno a dizer que vá para a igreja. Não fique dentro de casa. Você tem que ser um ser comunitário. Olha o que diz aqui. Pelo batismo e pela confirmação, ou seja, crisma, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Claro que aqui só o sacerdote pode celebrar a liturgia, mas nós podemos ajudar. Gente, o Concílio Vaticano II, que todo mundo fica criticando, foi uma bênção. Hoje, o leigo trabalha na liturgia quase igual o padre. O que o padre faz? A homilia, a consagração, que o leigo não pode fazer, mas a maioria o leigo é que faz. Tem os coroinhas, tem os acólitos, tem os ministros da Eucaristia. Todos eles, gente, trabalham na liturgia. Então, não é só o padre. Todos ali ajudam. Eles só não fazem aquilo que eles não podem fazer, mas o resto tudo eles fazem. Olha só que maravilha que a igreja colocou para nós. Isso tudo veio do Concílio Vaticano II. Olha que maravilha. E tem gente que ainda fica criticando o concílio. Tá? Por outro lado, certos fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja. Aí já é o clero. Aí já não é os leigos. Pelo batismo, todos nós podemos trabalhar na igreja. Você pode ser um catequista, você pode ser um ministro, você pode fazer um monte de coisa na igreja. Participar de grupo de oração, ser um missionário. Agora, tem aqueles que agem, né, para apacentar o rebanho, como diz aqui o catecismo. Instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra e da graça de Deus. Aí já é o clero. Aí já é o Papa, os bispos, os padres e os diáconos, que também fazem parte da hierarquia da igreja. Por isso nós devemos respeito a eles. Tudo, gente, dentro do respeito. Ninguém pode fazer nada na igreja, cansei de falar isso aqui. Ninguém pode fazer nada na igreja sem obediência ao seu pároco, ao seu bispo e principalmente ao Santo Padre e Papa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu tenho que ser fiel ao meu pároco, ao meu bispo e ao Papa. Eu não posso falar o que eu penso. Não, claro que não. Eu não sei nada. Eu sei um pouquinho que eu estudei. Agora a igreja tem 2000 anos em termos de doutrina. Eu vou chegar aqui e vou falar a minha opinião? Não, senhor. Claro que não. Eu estou aqui em nome da igreja. Entendeu? Então eu devo obediência à hierarquia da igreja. E isso de apacentar o rebanho está lá no Evangelho de São João. Pedro,
não é? Jesus falou para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Hoje é o Papa. Então, você que fica criticando o Papa, cuidado. Você está indo contra a palavra de Deus. Por quê? O Evangelho de São Lucas também diz: eu orei por ti, Pedro, para que você apacente e confirme os teus irmãos na fé. Está no Evangelho de São Lucas. Então, você que fica falando mal da hierarquia da igreja aí, eu se eu fosse você, parava com isso. Deixa para Deus julgar. Se eles errar, deixa para Deus. Não julgue você. É o que eu penso. Esse é o parágrafo 1119. O 1120 diz assim: o ministério ordenado, ou seja, aqueles que recebem o sacramento da ordem, o ministério ordenado ou o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio batismal, ou seja, de nós leigos. Para quem que o padre é ordenado? Para quem que o diácono é ordenado? Para quem que o bispo é ordenado? Para quem que o papa é eleito papa? Para nós. Somos leigos. Olha só como é que nós somos privilegiados. Não é? É isso que o catecismo está dizendo aqui. O ministério ordenado ou sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio batismal, de todos os batizados, todos os católicos que são batizados. Por isso nós temos que rezar muito. Reze pelo Papa, reze pelo seu bispo, reze pelo seu pároco, reze pelos diáconos. Entendeu? Para que nós tenhamos bons sacerdotes, bons bispos, bons diáconos e um santo padre, um santo papa. Porque eles têm, gente, uma missão muito pesada. Pensa bem. Pensa o que é um homem, o Papa Francisco com quase 90 anos, 80 e poucos anos, ser o líder de uma religião com mais de 1 bilhão de pessoas. Então nós temos que rezar muito pelo Papa. Em vez de você ficar falando mal dele, reze por ele. Reze pelo seu bispo, que tem que cuidar de uma diocese. Pelo seu pároco, que tem que cuidar de uma paróquia. Pelos diáconos, que ajudam ali os sacerdotes, que têm as suas vidas, as suas famílias. Então vamos rezar, gente. Como diz Jesus, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. Vamos rezar para que Deus mande operários para a sua messe. Gente, nós não temos nem a metade de sacerdotes que deveria no Brasil. Estou falando só do Brasil. Nós temos um sacerdote para cada 1000 pessoas no Brasil. Sabia disso? Temos poucos sacerdotes. Pelo Brasil, gente, é imenso, é gigante. Tem lugares que os padres vão lá uma vez ou outra, nesses lugares mais pobres, nas roças. Né? Quem é da roça aí sabe que o padre às vezes vai uma vez por mês. Nas capelas. Só tem pouco padre. Não tem? Tem gente que acha que tem muito padre. Não, não tem muito padre não. Não tem muito bispo não. Então vamos rezar para que Deus mande mais. Se o seu filho tem vocação para o sacerdócio, você que é pai, você que é mãe, você deve... não deve falar, não quero que meu filho seja padre. Quem dera que se eu tivesse um filho, que se ele falasse que queria ser padre, quem dera. É uma bênção. Talvez, não sei, né, se eu tivesse, talvez, na época, pessoas que me incentivassem, talvez eu poderia ter sido um padre, não sei. Não sei. Mas se você tem um filho que quer, né, que tem essa vocação, não desanime ele, pelo contrário. Vai em frente, meu filho. A missão mais sagrada que existe é essa. Na minha opinião, é. Ninguém, gente, para mim, tem uma missão mais bonita do que a do sacerdote, do que a do padre. Para mim, não tem. Você celebrar os sacramentos, celebrar, né, a liturgia, em nome de Cristo, abençoar o povo, isso é uma coisa que nada supera, gente. Eu acho que não. Garante que nos sacramentos, olha só, é Cristo que age pelo Espírito Santo para a igreja, tá vendo? Então os sacramentos não é a igreja que age, não é o padre que age, é Cristo que age, através do Espírito Santo. A missão de salvação confiada pelo Pai
a seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos. Olha o que o catecismo está dizendo, gente. Isso aí você pudesse até... sabe, tem gente que não gosta de escrever na Bíblia nem no catecismo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se você é daqueles que gosta de colocar com lápis, né, ou escrever, né, tem gente que é assim, que vai ouvindo e vai escrevendo. Isso aí, gente, você tem que escrever no seu caderno aí, onde você for, ou se você puder aí colocar para você não esquecer. Olha só o que diz o catecismo no parágrafo 1120, página 316. A missão de salvação confiada pelo Pai a seu Filho encarnado, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, é confiado aos apóstolos. Então, gente, a salvação, ela não é só em Jesus Cristo, como diz aí os nossos irmãos protestantes. Só Cristo salva. Não. Não. E a cabeça? Perdão. E o corpo de Cristo? Está errado. Se você ver essa frase aí, não coloque na sua casa, porque está errado. Só Cristo salva. Está errado. Eu sei que tem gente aqui que não vai gostar do que eu estou falando. Não estou aqui para agradar ninguém. Está errado. Só Cristo salva. Não. Cristo te salva através da igreja. Dos sacramentos. Isso não sou eu que estou dizendo. Está no catecismo e está na própria palavra. Está na palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus não diz assim, quem crer será salvo. Crer no Senhor Jesus, pronto, acabou, e será salvo. Jesus não disse isso. Ele falou, quem crer e for batizado. Então não basta só crer, tem que ser batizado. Você tem que receber todos os sacramentos. Jesus mandou você receber todos os sacramentos. Ele foi bem claro lá na Eucaristia, lá João 6. Leia João 6, tem um capítulo inteiro. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Está lá. Entendeu? Então, gente, a igreja salva. Cristo é quem salva. Não estou dizendo que Jesus não é o único salvador. Não é isso que eu estou... Entenda o que eu estou falando. Como dizia o Padre Léo. Né? Tem gente que é besta, tem gente que gosta de ser besta. Não é? Então, quer dizer, entenda o que eu estou falando. Não vai distorcer as minhas palavras. Tem gente que... Estou falando que o coitado do Papa, ele sofre muito isso. Ele distorce o que o Papa fala. Igual o pessoal coloca aí que o Papa falou, né, que Jesus... como é que é? Que Jesus fracassou, não sei o quê. Tem que entender o que o Papa está dizendo. Entendeu? Então entenda o que eu estou falando. Eu já expliquei sobre isso aqui. Então quer dizer, eu não estou dizendo que Cristo não é o Salvador. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Cristo salva através da igreja. É isso que eu estou dizendo. Jesus é o único Salvador. Mas não basta só a cabeça. Eu creio na cabeça. Jesus, gente, ele tem membros. Ele tem mãos, pés, como eu e você tem. Olhos, não é? Barriga. Estou fazendo uma comparação aqui para você entender. Se eu casar com uma pessoa, eu não vou casar só com a cabeça. Eu vou casar com a pessoa inteira. Então, gente, não adianta nada você amar só Jesus, só a cabeça, e esquecer do corpo, que é a igreja. Porque Jesus te salva através da igreja. Não adianta, gente, querer espernear, não adianta. Por que as pessoas hoje não querem saber da igreja? Por quê? Porque é muito cômodo. Ah, eu creio em Jesus e só isso me basta. Eu fico ali no meu mundinho, na minha casa, não preciso me comprometer, não é? É uma salvação individualista. Mas não é isso que Jesus colocou. Jesus ensinou a gente a viver em comunidade, como está aqui. Você viu no catecismo. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver. Leia no começo da igreja, mas você vai ver se tem individualismo ali. Não. A salvação, gente, ela é individual, mas nós temos que viver em comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Entendeu? Mas isso é o quê? Isso é desculpa. Ah, mas essa igreja que matou muita gente, essa igreja, né, de padres pedófilos, né, de não sei o quê, mas o quê. Gente, já expliquei e vou explicar de novo.
A igreja é instituição. Eu não estou falando de erros humanos. Não estou falando... Pecados todos nós temos. Não estou falando disso. Estou falando da igreja como instituição. Entenda isso. Igreja com I maiúsculo. I maiúsculo. Eu não estou falando dos membros. Não estou falando dos membros da igreja. Estou falando igreja com I maiúsculo. A instituição. É isso que eu estou dizendo. A igreja é santa. A igreja não tem erro. As pessoas da igreja erram. Mas a igreja não tem erro. Entendeu? Confiada aos apóstolos e por meio deles, né? Por isso que nós temos sucessão apostólica. É isso que dá valor aos sacramentos. Por isso que não tem nas outras religiões, nem no protestantismo. O senhor Lutero eliminou, né? Rompeu com a igreja, rompeu com o Papa. Então, não tem mais sucessão apostólica. E seus sucessores. Eu já coloquei, já mostrei aqui. O seu bispo é sucessor dos apóstolos. Se você for voltando, né, Dom Roberto, hoje, nosso bispo, se você for voltando, vai chegar lá nos apóstolos. O Papa Francisco, se você for voltando, você vai chegar lá em São Pedro. Sucessores dos apóstolos. Só na igreja tem isso. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Entenda isso, pelo amor de Deus. Aqui, eu tenho alguns textos aqui que eu quero que você anote, por favor. Anote, não sou eu que estou dizendo, nem isso é Sagrada Escritura, isso é Bíblia. João capítulo 20, versículos 21 a 23. Anote aí. Lucas 24, 47. Mateus 28, 18 a 20. Então, gente... no sacramento da ordem, eles recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Então, gente, entenda isso, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de falar, vou falar de novo. Tá? Não vá à igreja pensando se o padre não é santo, se o padre é bonzinho ou não é, se ele é simpático ou não é, se o Papa é simpático ou não é. Não vá na igreja por causa disso. Vá na igreja por causa de Jesus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não vá à igreja por causa de padre. O padre vai te decepcionar. O bispo vai te decepcionar. O Papa vai te decepcionar. São seres humanos. Mas o importante, gente, é que eles nos dão a Eucaristia. E você recebe... Você recebe a Eucaristia de um padre, seja ele santo ou pecador, bonito ou feio, gordo ou magro, bonzinho ou mau, simpático ou não simpático. Se você entrar na fila da comunhão, você vai receber Jesus. Por quê? Porque não depende do padre, o poder não é dele. Ele pode até estar em pecado, ele pode ter cometido um pecado e ido lá celebrar a missa. Você recebe o corpo de Cristo, porque o poder não é dele. Quando você entra na confissão, como é que eu vou contar o meu pecado para um homem que é pecador igual eu? Graças a Deus. Graças a Deus, que aí ele pode te atender. Ele pode te entender, porque ele também tem os erros dele. Pior se você confessasse com um anjo que não tem pecado, o anjo ia ficar horrorizado. Ou com Deus. Imagina você confessar com Jesus, com Nossa Senhora. Imagine você chegando para Nossa Senhora e falando dos seus pecados. Ela não tem pecado, ela vai ficar horrorizada. Meu Deus, aquele rapaz pecando. Agora o padre não, o padre já está careca de ouvir tudo isso. Mas se ele te der o perdão, não é ele que está te perdoando, é Cristo. O poder não é dele. Entenda isso, pelo amor de Deus. Assim, o ministro ordenado é o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos. E por meio destes, os que disse e se fez Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Tudo aquilo que eu já expliquei. Tudo aquilo que eu já coloquei até agora. Então, o sacerdote é o elo entre você e Deus. Que é ele que te dá, ele que ministra os sacramentos. Então, gente,
Por isso que o padre, ele tem que ter uma vocação, ele tem que entender a vocação dele. Por isso que eu não fui padre. Eu entendi o que é um padre. Se o padre é ordenado, ele não quer celebrar a missa, ele não quer atender a confissão, ele não quer levar a unção dos enfermos, ele não quer abençoar o povo, então ele não devia ser padre. Como a gente vê aí em certos lugares, tem padre hoje aí na internet aí fazendo coisas absurdas. Padre até sem camisa, na praia, no campo de futebol. O padre, gente, não foi ordenado para isso. Ele foi ordenado para ministrar os sacramentos, abençoar o povo. É para isso que ele foi ordenado. Por isso que ele não pode nem... A igreja leva tanto a sério isso, que ele não pode nem se candidatar a um cargo público. Não pode nem... Política, muito menos. E o que nós estamos vendo aí? Padre hoje falando mais de política do que de religião. Se o pastor fala, é problema dele. Principalmente na hora da homilia. Em Aparecida do Norte. O lugar, né, muito sagrado para nós católicos. A maioria das vezes, ninguém me contou, eu vi. Eu me decepcionei muito com alguns padres ali de Aparecida que, em vez de ficar falando de religião, ficam falando de política. Seja pro bem, seja pro mal. Seja o candidato A, B ou C. Ali não é para ficar falando de política. Ali é para falar do evangelho, de religião. Então, gente, acho que nem os padres sabem o poder que eles têm e que eles... Quem são eles para o povo? Esse é o parágrafo 1120. O 1121, o último parágrafo de hoje, diz assim: os sacramentos do batismo, da confirmação, ou seja, do crisma, e da ordem, conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo. Todo mundo sabe o que é um selo. Se você botar um selo ali na carta, você selou ela. Entendeu? Pela qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo o estado e funções diversas. Olha que coisa bonita. Então, gente, esses 3 sacramentos, eles colocam na gente uma marca, um selo. Igual quando você tem um boi. Quando você tem um boi, você marca ele. Faz um selo. Esse é meu. Se eu quiser vender, o problema é meu. Se não quiser, não vendo. Não é? Quem é fazendeiro aí sabe. Tem que marcar o boi lá para poder, se ele fugir, saber que é meu. Não é verdade? Ah, eu comprei um livro. Você vai lá e escreve seu nome. Porque se roubar, você sabe. Tem o meu nome lá, é meu. Então, gente, esses 3 sacramentos dão uma marca no cristão. Por isso que não pode repetir. Uma vez batizado, batizado para sempre. Ninguém cancela um batismo. Outra coisa, você que é batizado e fica batizando de novo, é pecado, vá se confessar. Ninguém pode batizar 2 vezes. O batismo é um só. Está bem claro na palavra de Deus. Haverá um só batismo. Uma só fé, um só Senhor. Não tem esse negócio de ficar batizando 2, 3 vezes aí, fica mudando de religião, fica batizando. Pode ser da minha família, eu não vou. Pode ser. Familiar meu. Pode ser um filho meu. Eu te amo, é meu filho, mas eu não vou. Porque tá errado. O batismo é uma vez só, não pode apagar. Ninguém apaga um batismo. Ninguém cancela um batismo. Crisma, mesma coisa. Uma vez crismado, crismado para sempre. E outra coisa, a crisma não é facultativa não. Já falei isso aqui, vou só falando de novo. Se você ainda não é crismado, vá se crismar. Agora, vá se crismar não é para dizer que crismou. Também tem isso. Eu estou falando que eu trabalho com crisma. E é o que mais me deixa triste. Eu trabalho na pastoral da iniciação cristã e é o que eu mais vejo. Se você me perguntar onde estão os alunos que eu crismei, eu não sei. Eu não vejo na igreja. Eu vejo 1, 2. Mas eu crismei mais de... se eu contar as vezes que eu já crismei... eu junto com os meus catequistas, meus colegas catequistas, né? Mas desde quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu acho que eu já crismei mais de 1000. Eu não vejo 100 na igreja, eu não vejo 50. Vai igual Abraão, né? Você já viu 50 na igreja? Não. E 40? Não. 30? Não. 20? Não. 10? Não. 5? Talvez 5. Dos que eu crismei. Dos que fizeram a primeira comunhão comigo. Se você me perguntar onde estão, eu não sei.
porque eu não vejo na igreja. Pode até ser que vão, mas eu não vejo. Então, gente, crismar só para dizer que crismou só é um evento social, não. É para você continuar firme e forte na igreja. Como é os nossos irmãos protestantes. Firme e forte na doutrina deles. Não vão na igreja. Eles não vão na igreja só domingo, não. Tem católico que só vai domingo e olhe lá. Eles, se bobear, eles vão todo dia. Eu conheço gente que vai todo dia. Tem um amigo meu que ele ia todo dia. Não sei agora né, a gente perdeu um pouco de contato. Mas quando eu tinha contato com ele, ele ia todo dia na igreja protestante. E o católico só vai domingo. E olhe lá. Entendeu? Então, o crisma também, você não pode, uma vez crismado para sempre. Ninguém pode cancelar o crisma. E o sacramento da ordem também. Uma vez padre para sempre. Mesmo que ele deixe o ministério para casar, o padre não quer mais ser padre. Ele continua padre. Ele pode não exercer mais o ministério. Ele pode pedir dispensa para casar ou não quer mais, porque ele fez um voto diante de Deus. Obediência à igreja, castidade. Então, se ele quer romper isso, ele tem que, né, fazer eu penso que ele deve fazer uma confissão e o Papa tem que autorizar, a igreja tem que autorizar para ele poder, se é para se casar, ele pode até se casar na igreja, mas tem que ter autorização da igreja, do Vaticano. Entendeu? Porque ele rompeu um voto. Agora ele continua padre. A mulher que casou com ele, casou com um sacerdote, que não está mais exercendo o ministério, mas ele continua padre. Ele não perde os poderes entre aspas, né? Tanto que, se uma pessoa estiver morrendo, ele pode ir lá confessar a pessoa. Ele pode ir lá levar a unção dos enfermos, se a pessoa estiver morrendo. Em último caso, ele pode atender uma confissão. Porque ele continua padre, ele só não está exercendo mais. Olha a seriedade do sacramento. Olha como é que é sério. Tá vendo? Esta configuração com Cristo e com a igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Indelével quer dizer, não se apaga. Então esses 3 sacramentos não podem ser apagados. Batismo, crisma e ordem. Tá? Dos 7 sacramentos, 3 não podem nem repetir e nem se apagar. Batismo, crisma e ordem. Permanece para sempre no cristão. Por isso que eu falei do selo, da marca. Permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça. Agora, os frutos, gente, a graça de Deus, os frutos dependem da pessoa. Os sacramentos não dependem da nossa fé. É Cristo que opera, mas os frutos dependem da abertura que eu dou. Por isso que tem gente que pode ir para o inferno com batismo e tudo. Posso, porque é a minha liberdade. Entendeu? Eu sendo batizado, crismado, eu posso ir para o inferno. Por quê? Por causa da liberdade que eu tenho. Porque a graça de Deus, gente, depende da minha abertura. Deus não vai tocar na minha liberdade. A graça de Deus não tira a minha liberdade. Entendeu? Como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino. Tá vendo? Então, é uma vocação. Todo sacramento, gente, é uma vocação. Eu quero ser padre. É uma vocação. Eu quero me casar. É uma vocação. Por que muitos casamentos não dão certo? Já falei isso aqui. Tem gente que não tem vocação para o casamento, para o matrimônio. Não é que eu quero casar. Às vezes você tem vontade, mas você não tem vocação. Então, primeira coisa, peça a Deus. Qual é a minha vocação? É a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus. O jovem, principalmente o jovem. Você que é jovem, não é? Não só o jovem, mas mais o jovem. Ainda está no começo da sua vida. Qual é a minha vocação? O que Deus quer para mim? É ser um sacerdote? É me casar? É ser uma freira? Ser mulher? É não ser nenhum desses? É viver uma vida... É um missionário? É ser... Não sei. Qual é a minha vocação? Como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. Então, os sacramentos é para você servir a igreja, não é para você servir a você. Todos os 7 sacramentos, gente, é para você servir a igreja. Por isso que eu falei aqui a questão da crisma.
É para você crismar e você continuar na igreja, servindo. É o que eu fiz, não estou me gabando. Mas depois que eu me crismei, Gente, eu fiz primeira comunhão e crisma já adulto, já velho. Eu não fiz igual as pessoas fazem jovens aí, não. A única coisa que eu recebi criança foi o batismo. Mas o resto, tudo eu já era grande. Recebi a primeira Eucaristia e recebi o crisma. E aí fui perguntar para Deus, o que o Senhor quer de mim? Fui fazer uma teologia, eu sempre quis fazer teologia. Deus me deu a graça de fazer a teologia. Depois, e agora? O que eu vou fazer para Deus? Eu fui fazer estudo bíblico. Fiz a teologia, fiz estudo bíblico na matriz. 3 anos de teologia, 3 anos de estudo bíblico. E agora? O que Deus quer de mim? Deus me chamou, né, para ser catequista. Hoje eu sou catequista de primeira comunhão e de crisma. Além desse canal que eu tenho aqui, estou falando para vocês. Hoje eu sou catequista de adulto. Tentei ser catequista de criança. Não era... Olha o que eu estou falando na questão da vocação, tá vendo? Eu tentei ser catequista de criança. Há pouco tempo agora eu recebi um convite para pegar uma turma de criança. Falei humildemente para a coordenadora. Eu não tenho vocação para ser catequista de criança. Não tenho, já tentei. A minha vocação é ser catequista de adulto, é o que eu estou fazendo aqui. Para adulto. Porque a criança, você tem que ir na linguagem da criança. A mulher, ela é mais... A mulher tem mais jeito do que o homem. A criança, todo mundo sabe que a criança é terrível, né? A criança não vai... E outra, você não pode falar para um adulto o que você fala para uma criança. Até para você falar do inferno, para você falar de purgatório, né? De sexo. Né? Como é que você tem que ter um jogo de cintura. Então a mulher, eu penso que a mulher tem um jogo muito melhor para trabalhar com criança. Então eu não tenho esse jogo de cintura, essa vocação. Então eu vou trabalhar com adulto. Estou lá na Matriz São José da Bahia. Estou dando aula de primeira comunhão e de crisma. É o que eu sei fazer, é a minha vocação. E é o que eu estou fazendo aqui. Tá vendo? Serviço para a igreja. Eu fiz o crisma, agora eu estou trabalhando para a igreja. E você? O que você pode fazer? Já me chamaram para ser coordenador, eu não quero. Não tenho pretensão e nem vocação. Já me chamaram para ser até diácono. Também não tenho vocação. Padre, já falei que não tenho vocação. Ministro também, não senti chamado para ser ministro. Acólito, não senti o chamado. Né? Outras coisas também já me chamaram. Grupo de oração, não sou contra, sou a favor. Mas também não é a minha vocação também participar de grupo de oração. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui. Ensinar a doutrina. É o que eu estou fazendo. Deus me chamou. Esse canal, tá aí. E ser catequista, tá aí. Preparar as pessoas para fazer primeira comunhão e o crisma. É o que eu sei fazer. É a minha vocação. Para servir a Deus e a igreja. E você? Pergunte para Deus. O que você pode fazer para ajudar. A igreja precisa de você. Ok? Por isso estes sacramentos nunca podem ser repetidos, tá vendo? Então, esse povo aí que fica batizando mais de uma vez, tá errado. Por isso que eu falei que eu não participo. Pode ser da minha família que eu não participo. Esse, então, foi o parágrafo 1121, tá, gente? Na próxima aula nós vamos continuar no 1122. Os sacramentos da fé. Olha aí, então, a fé é importantíssima nos sacramentos. Veja, eu vou explicar na próxima aula. Não depende da fé. Ele acontece, mas os frutos dependem da fé. Tá? Então isso tudo eu vou explicar na próxima aula. Ok? Como que funciona essa questão dos sacramentos e a fé. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.